Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma avaliação escolar, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela expectativa de uma sentença final, né? Uhum, com certeza. Aquele martelo do juiz batendo no tribunal. Exato. A nota aparece lá no boletim, a pessoa simplesmente aponta o dedo e diz tipo, pronto, passou ou reprovou. O processo morre ali. É o famoso veredito definitivo. E, bom, é um ponto final muito confortável para as engrenagens burocráticas, sabe? Como assim? Porque as coisas visíveis e fáceis de categorizar dão bem menos trabalho do que entender o processo humano complexo que existe por trás de uma nota. Pois é, mas hoje, na nossa imersão de conhecimento, a gente vai investigar exatamente o que acontece quando esse martelo do juiz simplesmente desaparece da sala de aula. Nossa, e é uma mudança de paradigma enorme. Gigantesca. Ao mergulhar nas anotações do documento Aula 13, que é da professora Heloísa da Silva Gomes de Oliveira, nós encontramos um cenário que desmonta completamente essa lógica punitiva. Verdade. Então, o nosso grande objetivo hoje é dominar a fundo uma ideia que muda o jogo. A avaliação como um auxílio para a tomada de decisão. E o mais legal é que a gente não vai ficar só voando no mundo das ideias. De jeito nenhum. A grande riqueza desse nosso encontro é que nós vamos observar tudo isso pelas lentes de quem está lá, sabe? No chão de fábrica, na trincheira mesmo. Aham, a trajetória real. Isso. Nós vamos ancorar toda essa teoria na experiência de um estudante de licenciatura em matemática do CEDERJ, lá da UF, o Alexandro. O Alexandro, isso aí. É através das reflexões desse futuro professor de matemática que a gente vai ver como essas teorias respiram no dia a dia. Porque para quem nos ouve, seja um educador ou um curioso, é vital entender que a avaliação não precisa ser uma punição. Ela é uma bússola. Uma bússola que molda o futuro, né? Então, vamos direto ao ponto? O texto menciona que avaliar para tomar decisão envolve um tripé. As 3 variáveis. Ele fala em emitir abre aspas, juízo de valor sobre dados relevantes para uma tomada de decisão. Exatamente. Só que, vou ser sincero, quando eu leio dados relevantes e juízo de valor, isso me soa muito mais como um jargão de manual de recursos humanos do que algo pedagógico. Eu super entendo. E essa provocação é excelente, porque a linguagem soa técnica de propósito mesmo. Ah, é? Sim. Os autores clássicos que fundaram essa visão, tipo De Ketele e Rogers, eles precisavam de extrema precisão conceitual. Mas vamos traduzir isso para a realidade da sala de aula. Por favor. A primeira perna desse tripé, o tal do juízo de valor, é basicamente o professor comparar a conduta do aluno com uma expectativa ideal. Só que tem um limite muito rigoroso aí. Qual o limite? Esse julgamento tem que ser estritamente restrito à aprendizagem. Ah, tá. Ou seja, o professor não está avaliando se o aluno é uma pessoa legal, se ele senta quietinho na carteira ou se ele é simpático. Perfeito. É exatamente isso. O juízo de valor é exclusivamente sobre, ele compreendeu o conceito de frações. Exato. O que nos leva direto para a segunda perna do tripé, que são os dados relevantes. Que também soa bem técnico. Soa, mas é simples. Para que o professor faça esse juízo de valor de forma justa, ele precisa de critérios cristalinos. Não pode rolar espaço para o capricho do professor, sabe? O famoso eu acho que ele aprendeu. Isso, não pode ter achismo, não pode ter arbitrariedade. Se a prova de matemática, o dado relevante é a resolução da equação, não o fato de o aluno ter chegado atrasado na aula de terça-feira. Entendi. Mas pensa comigo, se o professor faz esse juízo baseado em dados concretos e percebe que o aluno foi muito mal, o que impede ele de simplesmente dar 0 e seguir a vida? O que diferencia isso do tribunal tradicional que a gente falou? É aí que entra a magia da coisa. A terceira perna, a tomada de decisão, é o que os teóricos chamam de atitude de não indiferença. Não indiferença. Gostei desse termo. É forte, né? O ciclo da avaliação não acaba na nota. Na verdade, a nota é só o diagnóstico inicial. Tá. Se os dados mostram que o aluno não aprendeu, o ciclo só se fecha de verdade quando o professor decide o que vai fazer com essa informação para ajudar o aluno a superar o obstáculo. Nossa, é como se o professor tradicional fosse o médico legista e o professor que usa a avaliação para tomada de decisão fosse um enfermeiro de triagem num pronto-socorro. Olha, essa analogia é sensacional. Porque, pensa bem, o legista faz uma autópsia.
né? Ele olha para a prova do aluno lá no fim do ano e diz: a causa da reprovação foi que ele não sabia álgebra. Pronto, o estrago já está feito. Perfeito. Já o enfermeiro de triagem cruza os dados vitais em tempo real para estancar o sangramento e salvar o paciente antes que seja tarde. Essa imagem do enfermeiro de triagem é impecável. E o material até traz uma situação-problema muito densa para mostrar isso na prática, que é o caso do Ednilson. O menino da 7ª série. Isso. O Ednilson era um aluno da 7ª série do ensino fundamental, com o pior desempenho da turma inteira em matemática. Ele simplesmente não conseguia fazer as 4 operações básicas. Caramba! E aí, na visão do legista, a história acabava aí com um carimbo de reprovado. Com certeza. Mas o professor dele agiu exatamente como esse enfermeiro de triagem. Ele foi atrás dos dados relevantes que estavam invisíveis no boletim. E o que ele descobriu? Porque só a nota baixa não explica tudo, né? Exato. Conversando com o Ednilson, o professor descobriu que o garoto vinha de uma escolaridade extremamente fragmentada. Tipo, mudando de escola toda hora? Muito pior. A família dele migrou de Brasília para o Rio de Janeiro, buscando sobrevivência econômica, e, chegando no Rio, eles ainda mudaram de endereço e de escola várias vezes num período muito curto. Nossa, o cenário muda completamente de figura. Totalmente. A lacuna do Ednilson não era uma falta de capacidade cognitiva para a matemática. Era uma ausência total de continuidade escolar. Faltou base porque ele não parava num lugar só. E qual foi a decisão do professor baseada nessa triagem? A atitude de não indiferença na veia, a decisão foi não reprovar o menino de forma punitiva. Baseado nesses dados, o professor passou tarefas de recuperação focadas especificamente na tabuada. Direto na raiz do problema. Sim, criando uma ponte. A avaliação serviu unicamente como um diagnóstico para agir e garantir o sucesso do aluno, e não para punir o garoto por uma vulnerabilidade social. Isso nos leva a um gargalo muito interessante dessa nossa imersão. Diagnosticar um aluno de forma tão individual como no caso do Ednilson exige um olhar clínico muito atento. Muito. Dá trabalho. Então, como é que um sistema educacional ou até um professor com 40 alunos na sala consegue escalar isso sem virar um pesadelo burocrático? Pois é. É aí que o texto introduz 2 vertentes muito famosas dos anos 80. 2 visões que buscam esse sucesso do aluno, mas por caminhos bem diferentes. O modelo de Stuffelbein e o modelo de Lucchesi. Isso. E eles usam abordagens quase opostas metodologicamente. Vamos começar pelo Stuffelbein, que criou uma abordagem muito técnica, conhecida como modelo CIP. C-I-P-P. Que é uma sigla, né? Sim. Para contexto, inputs, processo e produtos. A ideia central dele se resume numa frase ótima: não provar, mas melhorar. Não provar, mas melhorar. Mas como isso funciona na rotina da sala de aula? Imagina o Alexandro dando aula de geometria. Como ele aplica esse CIP? Vamos lá. No contexto, o Alexandro faz um diagnóstico inicial rápido, tipo um testezinho ou a entrevista, só para ver se a turma lembra o que é um ângulo. Ele mapeia o terreno. Exato. Aí vem os inputs. Ele planeja as aulas e escolhe os materiais com base no que ele descobriu nesse contexto. Faz sentido. Depois entramos no processo, que é onde a mágica preventiva acontece. Ele vai usando diários, observações e exercícios contínuos. Se ele nota que metade da sala travou na área do triângulo, ele não espera a prova final. Ele ajusta a rota ali mesmo. Isso. Ele toma a decisão de mudar a estratégia na hora. E, por fim, os produtos são os resultados finais, que servem só para confirmar se esses ajustes técnicos deram certo. É uma engenharia bem estruturada, né? O erro retroalimenta a estratégia do professor. Mas aí o documento vira a chave e nos apresenta Cipriano Lucchesi. Ah, sim, o Lucchesi. E a visão dele difunde essa modalidade como um verdadeiro antídoto contra a reprodução social. É uma abordagem bem mais profunda politicamente. E aqui, acho que é fundamental a gente fazer um parente e deixar algo absolutamente claro para quem está ouvindo. Com certeza, vamos lá. Nós estamos aqui relatando e analisando a arquitetura do pensamento do autor como está no material,
sem endossar ou tomar qualquer partido político ou ideológico, tá? Perfeitamente. Nossa missão é desempacotar as ideias do texto de forma imparcial. Isso. E o texto explica que o Lucchesi se baseia fortemente na teoria crítica, aquela ligada à escola de Frankfurt, com autores como Horkheimer, Adorno e também em Gramsci. Tá. E para quem não tem uma enciclopédia de filosofia na cabeça, o que essa base da teoria crítica significa na prática de uma escola? Ativa significa que o Lucchesi enxerga a avaliação tradicional, a famosa pedagogia do exame, como uma ferramenta de autoritarismo. Aquela idolatria pela prova bimestral. Exatamente. Para ele, endeusar a prova é uma forma de dominação que ensina o aluno só a obedecer, a não questionar, reproduzindo as desigualdades da sociedade. O texto original até usa uma expressão fortíssima para descrever esse ambiente de repressão. Ele chama de Auschwitz brasileiro, não é? Isso. É uma metáfora pesadíssima, usada justamente para chocar e ilustrar o trauma e o autoritarismo de uma escola que só se preocupa em classificar e punir. Uma imagem bem dura. Então, para quebrar essa pedagogia do exame, qual é a proposta do Lucchesi? Ele propõe que a avaliação deve ser um, abre aspas, ato amoroso. Ato amoroso. Voltado para a emancipação do aluno. A ideia, bebendo muito em Paulo Freire também, é tirar o estudante daquela consciência ingênua e levá-lo para uma consciência crítica. Espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho. Manda. Nós estamos analisando tudo isso pela ótica da matemática, a área do Alexandro. A matemática tem uma rigidez inerente. 2 mais 2 são 4 e acabou. Como a gente reconcilia essa rigidez exata com a ideia de uma avaliação como um ato amoroso? Essa é a grande charada. Porque, tipo, se o aluno escreve que a raiz quadrada de 9 é 5, o professor vai dar um abraço, dizer que amorosamente está certo e seguir em frente? Não, de forma alguma. E essa é a armadilha mais comum quando as pessoas leem o termo ato amoroso na pedagogia. Então, o que significa? Amor, nesse contexto, não é baixar a régua, não é passar a mão na cabeça do erro ou afeto romântico. O texto define isso como um acolhimento intelectual. Acolhimento intelectual. Gostei. É sobre a quebra da heteronomia. Que é a pessoa ser controlada por regras de fora, né? Fazer só porque mandaram. Exato. Na visão amorosa do Lucchesi, quando o aluno erra a conta, o professor não vê aquilo como um crime punível. Ele usa o erro para entender o raciocínio da criança e ajudá-la a desenvolver autonomia para chegar na resposta certa. É permitir o pensamento crítico até nas ciências exatas. Sensacional. Mas aí me vem uma dúvida bem prática. Se a avaliação não deve ser um instrumento de opressão, como é que o professor aplica isso na vida real sem perder o controle e a estrutura da aula? Essa parte é muito importante e o material desmistifica isso. A avaliação não perde os seus instrumentos objetivos. Então, provas e testes continuam existindo? Continuam firmes e fortes. Testes e provas escritas ainda são fundamentais para mapear com precisão os pontos fortes e fracos da turma. O professor não pode agir só por intuição. Lembra? O que muda é a finalidade. Ah, tá. Perde a função classificatória. Isso. A prova deixa de ser uma guilhotina para separar quem está acima do corte de quem está abaixo do corte. E o mais visual disso tudo é desconstruir a solenidade do momento. Então, o objetivo principal na prática é remover aquela atmosfera de drama, de tribunal, de dentro da sala. Sim, enfaticamente sim. O documento bate muito nessa tecla. Dar uma aparência muito solene corrompe a avaliação. Sabe aquela cena clássica? Carteiras separadas, silêncio mortal, o professor andando devagar pelos corredores de braços cruzados, quase como um carcereiro. É o terror puro. Essa ameaça de reprovação baseada no medo bloqueia o cérebro humano. Um aluno apavorado não consegue ter autorreflexão ou criatividade. Ele só quer sobreviver àquele interrogatório. É um instinto de sobrevivência pura. E é tão interessante pensar nisso, mas imagino que esse modelo também sofra críticas estruturais. Com certeza. E o texto até dá um gancho rápido sobre isso. Ele menciona que na próxima aula do material original, o foco será justamente analisar as críticas estruturais a esse modelo. É para instigar a curiosidade mesmo.
Já deixa quem acompanha a gente na expectativa. Mas para materializar todas essas teorias, eu quero puxar a conversa de volta para o Alexandro, nosso estudante. Vamos lá. Porque ver como tudo isso bate em quem está prestes a assumir o quadro negro é fascinante. O que ele reflete sobre isso? Os relatos dele são muito lúcidos. O Alexandro observou durante toda a vivência dele como aluno exatamente essa movimentação tensa. Aquele terror antes da prova. Exatamente. Ele diz que desde o dia em que a data da prova é anunciada no quadro, até o momento da aplicação, rola uma mobilização de ansiedade e preocupação gigantesca entre os alunos. Nossa, é muito real isso. É, o momento que deveria ser desfrutado, sabe, para verificar o progresso com tranquilidade, vira um momento de puro terror na vida dos estudantes. E o que eu acho mais incrível é que essas reflexões venham de alguém da área da matemática. Por que você acha isso? Porque, historicamente, a matemática é a disciplina mais temida do currículo. Ela carrega aquele estigma de ser a mais solene, a mais implacável. Sem dúvida. Ela foi usada por muito tempo como o maior símbolo dessa pedagogia do exame excludente. E qual foi a conclusão do Alexandro ao conectar tudo isso? O grande estalo de compreensão dele foi perceber que ter posse desses saberes pedagógicos transforma completamente a rotina, o que antes era o tradicional binômio ensino-aprendizagem. Que deixava a prova isolada lá no fim. Isso, esse modelo vira uma tríade poderosa. Ensino, aprendizagem e a avaliação, trabalhando juntos, entende? Tudo conectado. É uma união feliz. Em vez de assustar a turma, essa visão integrada traz bons resultados de verdade para a vida de quem está ali nas carteiras. Que síntese fantástica. Isso amarra perfeitamente com a nossa meta de hoje. Se tem uma lição fundamental para levarmos dessa imersão, é a urgência de acabar com o divórcio entre o ensino e a avaliação. Não dá mais para tratar os dois como coisas separadas. Exatamente. Avaliar e ensinar são faces da mesmíssima moeda. E ambas devem apontar rumo ao sucesso do aluno. Perfeito. E para selar esse nosso mergulho no tema, eu trago aquela reflexão que norteia o nosso espaço. Disciplina pedagógica não é perfumaria. É a essência do professor que faz a diferença. Maravilhoso. Aprender, refletir, compartilhar. Pois quem ensina, aprende duas vezes. Inspire, inspire-se. E eu vou deixar uma última sementinha na cabeça de quem nos escuta hoje, uma provocação para ir além do material. Manda. Se a avaliação serve justamente para tomar decisões baseadas em dados sobre a própria aprendizagem, o que aconteceria se a gente ensinasse os próprios alunos, desde muito cedo, a lerem seus próprios dados de aprendizado? Uau! Imagina que poder incrível, eles mesmos tomando decisões sobre como devem estudar e evoluir. Fica a reflexão.